A paz do Senhor, irmãos. Agora nessa parte, a última agora, né, a gente falou sobre o ensino, né? Eu me lembro viu, Fernando? Quando eu fiz medicina na UFES, e a escola de medicina era do lado da odontologia, e Gedeuti era professor de odontologia. Os alunos perguntavam: o senhor conhece o professor Gedeuti? Eu falei: conheço, porque todo mundo tinha medo, não chegar nem perto dele, entendeu? Aquelas provas que ele dava, você podia olhar caderno, podia dar livro, e a turma só se dava mal. Ele fica falando aqui, eu digo: vou contar para eles aqui como é que você era lá na faculdade. Muito bem, vamos lá, mas era bom professor. Pelo menos o pessoal morria de medo dele. Bem, o assunto... Vamos conversar um pouco sobre cristianismo e evangelho. Vocês estão vendo as escolas bíblicas? Têm visto as escolas bíblicas? Tem assistido às escolas bíblicas? Muito bom, não é? A escola bíblica. Nós estamos orando agora, sabe, Fernando? Jovem que não assiste escola bíblica, nós estamos orando para eles não casarem. Entendeu? Não casarem. Um jovem que não assiste escola bíblica não vai casar, não. Ficar solteiro, não é? De castigo solteiro. O que nós temos visto hoje na escola bíblica, vimos no ano passado, vimos esse ano, é a doutrina. E o que é a doutrina para nós? De onde está a doutrina? Como é que é isso? Há coisas muito simples na palavra, mas que nós precisamos entender, porque nós estamos vivendo num momento especial em que a doutrina ela se desvirtuou, ela se descaracterizou, e é isso que nós vamos ver importante, não é? Pode passar o próximo. No livro de Apocalipse, nós já falamos isso em outras aulas, sobre o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno, essa expressão Evangelho Eterno, por quê? Eterno não tem começo nem fim. Ou seja, o Evangelho Eterno, ele é um projeto que ele existe antes. Quando você fala de Evangelho aqui, você está falando de um projeto que é o projeto da obra redentora. A obra redentora está aqui. E esse projeto, ele é antes da obra criadora. Então, a obra criadora, ela é depois. O projeto de salvação já existe antes. É por isso que vocês têm ouvido na palavra, o estudo sobre a palavra. Então, quando você fala de evangelho, o evangelho que existe hoje, ele não é o evangelho de hoje, não. Ele é profético. Se ele é eterno, ele é profético. E é isso que nós temos que entender nesse momento, do momento importante e profético da igreja, que é o breve. Que nós temos que entender. Por que isso? Vocês viram no estudo das 7 cartas, lá na escola bíblica, o que o adversário tentou fazer? Na primeira carta, foi o primeiro período da igreja, quando ele tentou se opor à doutrina que estava sendo gerada. Depois ele tentou matar a igreja, depois ele tenta anular a fé em Pérgamo, e a igreja se desvirtua totalmente em Tiatira. O problema todo é que nós temos que trazer isso para os nossos dias. Então nós vamos ver, o que nós vamos ver de interessante e que chama a atenção? Eu pergunto para vocês, cristianismo, vamos lá, 2 palavrinhas, nós vamos falar sobre 3 palavrinhas, cristianismo, evangelho, igreja. Eu pergunto a vocês, cristianismo e evangelho são a mesma coisa? Vou ajudar. Todo cristão está no evangelho? Sim ou não? Não. Você tem cristão que diz que a pessoa tem que morrer e voltar novamente. Isso é um processo de aperfeiçoamento de espíritos. Isso é um cristianismo. Esse cristianismo está dentro do evangelho? Não. Nós vamos pegar o cristianismo que toma forma na quarta
carta que é Tiatira, né? Quando há aparecimento do espírito de Jezabel lá, a opressão de Jezabel. Então vamos ver. O surgimento, nem vou falar sobre teologia, filosofia, ideologia, dogmática, por exemplo, mas vamos falar sobre dogmática. Nessa igreja de Tiatira, a dogmática surgiu, os dogmas surgiram dentro da igreja, por quê? Porque a Bíblia estava escondida. A Bíblia estava escondida, então ninguém tinha acesso à Bíblia. Então o que o cristianismo naquela época fez? O que a igreja fez na época? Ela criou dogmas, e os dogmas, eles eram profundamente racionais, ou seja, eles eram quase que perfeitos do ponto de vista da razão, porque o adversário colocou todo mundo na razão. Por exemplo, você diz assim, eu tinha um colega, por exemplo, ele tinha estudado para padre, ele tinha deixado, geralmente esse pessoal é muito culto, fez, né, vestibular, entrou na faculdade, se tornou médico, e trabalhava junto comigo. Era uma criatura boníssima, naquela calma e tal, tudo. Vai dizer para mim assim: Amadeu, eu sou ateu. Ele tá. Mas Amadeu, eu tenho o seguinte, eu não creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo para mim foi um filósofo, foi um ideologista e tal, e eu sou adepto da filosofia cristã. Então eu sou um ateu cristão, ponto. Esse cidadão, se ele morrer, ele vai para onde? Para o céu, será? Para onde ele vai? Vocês estão com medo de dizer, vai para o inferno mesmo, não tem jeito. Olha só, aí você diz assim, e Hitler? Ele morreu, foi para onde? Mesmo, não está certo. Você acha que está certo você mandar esse pobrezinho, desse ateuzinho, para o mesmo lugar do Hitler, que matou 6 milhões de judeus, mulheres, crianças e tal? Mandar para o mesmo lugar está certo? Não está. Aí a igreja entra com um dogma. Qual que é? Esse aqui vai direto para o inferno e esse aqui vai passar um tempo para purgar ou penitenciar alguns dos seus pecados. Se chama purgatório isso aqui. Perfeito. É extremamente interessante e é uma coisa justa, muito justa. Isso é cristianismo, mas não está no Evangelho. Então, esse cristianismo está divorciado do Evangelho. Aí você diz assim, né? Eu me lembro quando as pessoas precisavam de alguma coisa, as vizinhas lá da mamãe procuravam a mamãe, não me procuravam. E a mamãe é que ligava para mim. E ela me pedia e eu tinha que fazer. Meu filho, atende fulano de tal, ela não pode pagar, você dá um jeito aí para mim, vê o que você pode fazer e tal. Eu tinha que fazer porque era minha mãe, não podia marcar para outro dia, tinha que ser no mesmo dia. Então veja só, vamos trazer isso para o Evangelho. Olha gente, Jesus não está satisfeito com você, pede à mãe, né, que ela, Ave Maria cheia de graça, rogai por nós pecadores agora e até na hora da nossa morte, amém. Então veja só, Maria é uma intercessora, porque ela é mãe e Jesus é bom filho. Isso é cristianismo sem evangelho. Vamos colocar isso nos nossos dias. Vamos trazer isso para os nossos dias, porque nós estamos vendo aquilo que aconteceu de cristianismo e evangelho lá no início. Vamos trazer para os nossos dias. Vamos lá. Vamos lá. Eu coloco um copo de água aqui. Eu vou ungir esse copo de água e esse copo de água vai trazer um benefício na sua vida e tal, aquela coisa toda. O que eu fiz? Eu levei você a crer num copo d'água, H2O. H2O é matéria. Então, eu começo a transformar a sua fé numa fé racional, material. Essa fé é a fé que se descaracterizou lá em Pérgamo. É a mesma coisa. Ou seja, a fé que era para ser do Espírito, ela passa a ser da razão. Então você alcança a fé pela razão. Você crê num copo d'água. As pessoas estão aqui precisando de crer em alguma coisa. Eu trago uma pessoa aqui
e digo que a pessoa era doente e que eu orei pela pessoa e a pessoa diz que está curada e todo mundo fica crendo por causa daquela pessoa que foi curada. E eu pergunto, isso não está no Evangelho. Ah, mas Jesus curou? Jesus curou. Mas vamos pegar, eu estou falando de cristianismo e Evangelho. Vamos pegar um exemplo simples. Os evangelhos são muito simples e fáceis de entender. Vamos pegar o paralítico de Cafarnaum. Nós vamos aprender. Eu acho que todos os pregadores deviam meditar no que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum. Jesus tinha voltado para Cafarnaum, ele morava em Cafarnaum, tinha uma multidão na porta. 4 homens trouxeram um paralítico e não podia entrar pela frente, porque a multidão apertava. Eles deram um jeito de entrar pelo lado, não sei por onde, e colocaram o paralítico no telhado. Eu pergunto, é fácil colocar um paralítico no telhado? Eu não tenho nem ideia como é que eles conseguiram fazer isso, colocar o paralítico no telhado. E depois alguém lá de cima disse, olha, está tudo certo, o paralítico está aqui em cima, mas o telhado está fechado, tem que fazer um buraco. Fizeram um buraco no telhado e desceram com o paralítico pelo buraco. Gente, uma trabalheira terrível. E o paralítico saiu na frente de Jesus. Jesus olhou para os 4, falou sobre a fé deles, e Jesus olha para o paralítico e diz uma coisa decepcionante, pensando nos pregadores de hoje. Será que os pregadores de hoje fariam aquilo que Jesus fez? Jesus olhou para o paralítico e disse assim, os teus pecados são perdoados. Eu pergunto a vocês, Jesus levou, os 4 levaram o paralítico ali para ouvir isso? O que vocês acham? Levou? Os fariseus que estavam lá criticaram, viu? Bem feito. Aí, o que ele falou aí, ó. Esse negócio podia ter dito em casa. Só que ali se evidencia a essência do projeto dele, que é salvação. Que não é para essa vida, é para a vida eterna. Ele veio resgatar. Então ele diz assim, os teus pecados são perdoados. Então ele diz assim, o que é mais fácil? Todo mundo diz assim, mais fácil que o Senhor disse. Não. O que ele fez ali dizendo os teus pecados são perdoados, ninguém podia fazer, só ele. Por quê? Porque ele veio para resgatar o que estava perdido. Então ele gera ali salvação, e era o projeto dele, era o mais importante. Então ele pergunta, o que é mais importante? Aí todo mundo diz, o que o senhor fez? Não, isso aí que eu fiz? Ou, levanta, toma o teu leite e vai para casa. Resultado. A cura física pode ser resultado daquilo que é a maior bênção do homem, que não é para essa vida. Então vejam, se nós olharmos essa experiência, nós vamos ver que há muita coisa hoje que está errada. Como é que se prega o Evangelho hoje? Então, salvação, o que é salvação? Salvação é mudança de vida. Salvação é novo nascimento. Aí eu sou curado e não nasci de novo. O que a cura representou? Nada. Isso aí tem um erro. Isso é um cristianismo divorciado do projeto que é o Evangelho. Não estou falando mal de ninguém. Pode passar, não estamos falando mal de ninguém. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Eu fiquei impressionado, às vezes eu me impressiono com a escola bíblica de domingo passado. O que vocês acharam? Incrível, né? A escola bíblica de domingo passado trouxe coisas interessantíssimas. Eu às vezes brinco com o Gedeuti e digo assim, às vezes você tem revelação que nem você sabe que teve. Ele depois te conta, e isso é muito interessante. Quem falou foi você. Eu falei isso? Falou. Então, na escola bíblica de domingo passado, teve um momento, né, que eles falam, lá no capítulo 7 de Neemias, sobre nomeando porteiros, levitas, vocês viram? E os cantores. Vocês pararam para meditar nisso? Os portões estavam fechados, mas tinha que construir a cidade não estava pronta, era grande, o número de pessoas ainda não era suficiente, mas tinham que vigiar
As portas. O que eram os porteiros? O que é o porteiro? O que o porteiro do seu prédio faz lá, Fábio? Não deixa ninguém entrar, vigia, controla. Porteiro é quem cuida da porta. Não é isso? Então, Neemias nomeou porteiros. Eu pergunto a vocês, quem é a porta? Quem é a porta? Jesus é a porta. Muito bem, Jesus é a porta. Mas a Bíblia diz que Jesus é a palavra, não é isso? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Mas a palavra no Espírito é a doutrina. Ou não? A doutrina é o quê? É a palavra. É aquilo que foi gerada lá na igreja primitiva, os evangelhos, as cartas, enfim, é a doutrina. Então, o que o Senhor está nos chamando lá, profeticamente em Neemias? Todos nós temos que ser porteiros. O que é? Zelar pela doutrina. Nós temos que zelar pela doutrina, porque o adversário não está satisfeito com a doutrina, de jeito nenhum. Entendeu? Então, cada um de nós tem que ser porteiro. Para início de conversa, tem que zelar pela doutrina. Que doutrina? Da igreja Maranata? Não. A doutrina está na palavra e nós a alcançamos pela operação do Espírito Santo. Então, isso faz a diferença entre cristianismo e evangelho. Então você vê à nossa volta um cristianismo totalmente fora do evangelho. E é por isso que o Senhor está nos chamando nessa hora para entender a profecia, aquilo que está na palavra. Por quê? A fé em Pérgamo, ela se descaracteriza e ela toma consistência da sua descaracterização em Tiatira, que é a quarta igreja, quando aparece o espírito de Jezabel. É o que está acontecendo hoje no cristianismo que está à nossa volta. Totalmente descaracterizado. Totalmente descaracterizado. Por quê? Há uma coisa muito interessante. Eu estava comentando ali com os pastores, que há 15 anos atrás, nós tivemos um encontro, nós fomos ter um encontro com um grupo de pastores, na cidade de, eu falei Denver, mas não é Denver, não, em Albuquerque, lá no Colorado. E era um grupo de pastores até ligados a ex-presidentes dos Estados Unidos, eles eram chamados de profetas. Aí nós fomos ter um contato com ele. Aí terminou o seminário aqui, eu ia viajar domingo à noite, logo, aí desci. Quando eu estou descendo aqui, eu te mando alguém atrás de mim, vai lá chamar Amadeu que eu preciso dar uma palavra para ele. Aí eu voltei, ele falou, você não pode descer sem levar isso aqui. Ele pegou e escreveu no papel, interessante, tem essas coisas, né? Escreveu no papel assim, lê para eles isso aqui. Ele escreveu, 15 anos atrás isso, disse assim, os movimentos pentecostais, quando perderem a bênção do Espírito Santo, vão se tornar supersticiosos e místicos. Peguei aquilo, levei, não, você vai ter que ler isso lá. Aí ele deu uma folguinha, eu peguei e digo, olha, eu vou ler aqui um recado que mandaram para vocês, e eu li isso para eles lá. Eu também não estava muito convicto daquilo que estava ali não, mas hoje eu percebo que é incrível. Os grupos pentecostais que perderam a bênção do Espírito Santo se envolveram mais com o material, com o que é físico, que é material, com razão. Eles se divorciaram do evangelho, saíram do projeto, entraram mais para a obra criadora, esqueceram da redentora. Para onde eles foram? Para o místico. Você tem que passar em cima de sal grosso. Isso está acontecendo aí. É o copo d'água que você toma para melhorar. Esses dias mandaram para mim por WhatsApp um pastor que chegou e disse, eu quero orar na televisão, isso aí, eu vi o negócio, eu quero orar por todos que estão com uma necessidade, parece que era um culto de madrugada, por todos que estão com uma necessidade, coloque um copo d'água, eu vou ungir esse copo d'água, e você vai tomar esse copo d'água, e todos os seus problemas vão desaparecer nesse momento. Mas se você não tem copo d'água, você não tem água, aí agora a água,
que você tem? Olha na geladeira, o que você tem? Cerveja? Enche o copo de cerveja. Eu vou ungir o copo de cerveja. Se não tiver cerveja, cachaça, pode botar cachaça, eu vou ungir a cachaça. Pasmem. Eu pergunto, isso é Pérgamo, que caiu dentro de Tiatira. É aquilo que o adversário fez em Pérgamo, jogou dentro de Tiatira. Nós vamos deixar que essa opressão caia hoje no nosso meio? Isso é superstição? Isso é misticismo? Isso é a fé aniquilada, deturpada, o evangelho divorciado do cristianismo. E é isso que nós temos que entender. Porque a fé não é visível. Você precisa ver para crer? Eu trouxe uma pessoa que foi curada aqui, porque você tinha que ver que a pessoa foi curada para você crer. A Bíblia diz, e Jesus falou para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Está na Bíblia. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Está na Bíblia. Então o que tem que acontecer conosco? Nós temos que voltar para a doutrina. E a doutrina está onde? Está na palavra. Nós não estamos vivendo nada fora da palavra. O livro de Neemias é histórico, mas é profético. Nós estamos aplicando a profecia hoje, porque a restauração de Jerusalém é a restauração da igreja hoje. A igreja hoje precisa ser restaurada como foi a igreja primitiva. Cristianismo e evangelho. Então vocês estão vendo a diferença que há. Porque o perigo é no nosso meio. Porque o que acontece? O que acontece? A heresia pode nascer no nosso meio. O adversário é muito esperto. Ninguém pode negar isso. Por que houve, há uns anos atrás, uma luta terrível com o satélite? A luta foi feia. Até pastores que tinham aversão ao satélite. Eu me lembro de um que chegou para mim e falou: Amadeu, eu tenho pavor do satélite. Eu disse: você assistiu a Copa do Mundo? Assisti. Satélite. Você viu as Olimpíadas? Alguma coisa eu vi, satélite. Você gosta de futebol? No domingo, aqueles joguinhos, você gosta? Gosto. Satélite. Novela você não assiste, novela não tá, você não deve assistir novela, né? Mas é satélite, tudo é satélite. O problema seu não é o satélite, porque o satélite está lá na órbita, aquele negócio todo lá, que ninguém está ali, um troço lá mecânico, todo cheio de coisas. Você não tem ódio de um troço daquele lá em cima, você tem ódio daquilo? Não. Você não tem ódio do equipamento que se chama satélite. Você não tem. Você tem ódio do conteúdo que está sendo transmitido pelo satélite, é isso? Eu digo, você está fazendo a mesma oposição que fizeram lá em Éfeso. Então, cuidado com o adversário que está agindo em você. Pastor, o adversário está agindo em você, a oposição nasce, sabe por quê? Para descaracterizar. E o satélite de hoje é o quê? Nós já alcançávamos 30% de todo o nosso povo com os seminários, nem chegava a isso. Hoje nós alcançamos mais de 90% por causa do satélite. Por quê? Porque o Espírito Santo orientou e nós somos extremamente obedientes àquilo que o Espírito Santo fala, mesmo sem entender a princípio. Então vamos lá. O que nós estamos aprendendo? Cristianismo é uma sigla. Cristianismo é a mesma coisa que... Estão vendo que cristianismo é a mesma coisa que evangelho. Vamos para a igreja. Todo mundo se chama igreja. A palavra igreja vem do grego, duas palavrinhas. Ek, para fora, eclesia, convocado. Convocado para fora, isso é igreja. Tem muita gente chamando de igreja e não é igreja, porque era chamado para fora do mundo. Aí você chama um grupo que está misturado com o mundo. Vocês vão ver lá no estudo lá de Neemias, não vou entrar em detalhes, eu falei aqui sobre os porteiros, mas tinha os cantores. Que é o louvor. Como é que é o louvor? Qual o louvor na vida da igreja? Será que é isso? Então as pessoas pegam o louvor do mundo e colocam dentro da igreja? Esses dias eu recebi um vídeo também, o pastor fazendo o louvor, o camarada dançava. O camarada não era fácil não, Fernando, olha o camarada, incrível. Fez pirueta, fez miséria na frente. Eu pergunto,
O louvor que agrada a Deus é esse? O que nós estamos restaurando Jerusalém, estamos restaurando a igreja. Então, os porteiros, o louvor, os cantores e os levitas, ministérios. Os ministérios hoje, eles são todos dependentes da operação do Espírito Santo, como está na carta de Paulo aos Coríntios. Que nós somos ministros de um novo pacto. Qual é o novo pacto? Pão e vinho, corpo e sangue. Então o Senhor nos chamou para quê? Para estarmos no corpo ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando. Esse é o nosso ministério, que não é da letra, porque a letra mata, mas é do Espírito, porque o Espírito vivifica. Está aí também os levitas, lá na carta, lá no livro de Neemias. Então você tem porteiros, cantores e levitas. Isso é uma doutrina que nós começamos a ir dissecando no nosso meio para entender que todo o propósito do Espírito Santo nessa hora é nos aprofundar na doutrina que está na palavra, que não é da igreja Maranata, na palavra, já existia 2000 anos atrás, foi gerada lá na igreja. Então, meus irmãos, terminando, é uma coisa muito simples só, mas só para vocês entenderem o que o Senhor quer, porque o que está à volta é uma descaracterização da doutrina, sem problema nenhum, não é? Descaracterização da doutrina. Às vezes eu brinco, não é? Eu brinco com o pessoal. Eu estou até numa igreja que eu estou ajudando um irmão, é uma igreja muito boa e tal, o pastor é uma benção. Mas eu digo o seguinte, eu não gosto de igreja que grita desesperadamente, eu não gosto. Não, mas você acha que é pecado? Não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo que não é necessário. Ah, mas você gosta de uma igreja morta? Não, não gosto de igreja morta. Não gosto. A igreja tem que cantar, gritar, tudo bem. Agora, você gritar, pular, sapatear e tal, tudo bem e tal. Aí quando termina, todo mundo gritou, sapateou, pulou, digo, cadê as visões? Onde está a língua, onde está a interpretação? Então o movimento não adiantou nada. Você está pensando que o Espírito Santo é gritar, pular, sapatear, plantar bananeira? Não. Eu sou da obra que a igreja glorificando baixinho, de repente o irmão tive uma visão. O que você via? Tem 3 anjos aqui ministrando aqui, uma cura aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Está todo mundo glorificando, glória a Deus, aleluia, a profecia e tal. Isso é a operação do Espírito Santo. É isso que nós temos que lutar por isso, porque é aquilo que a igreja primitiva viveu e que nós temos que viver. Essa é a restauração da igreja nos nossos dias. Amém? Vamos parar por aqui, porque não pode passar de meia hora, né? Porque essas crianças vão ficar cansadinhas aqui. Vamos cantar um louvor.